Como podemos dizer a todos que amamos a Deus acima de todas as coisas, se o nosso irmão, aquele que está à nossa frente, distante de Deus, sofrendo, sendo marginalizado, nós estamos desprezando? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. As leituras sagradas que a Igreja nos propõe nesta sexta-feira, Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 6, nos convidam a mergulhar na profundidade do verdadeiro amor e a confrontar a tentação da soberba e do legalismo, que em termos mais atuais seria o moralismo frio e cruento. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, nos revela a intensidade de um amor que se doa até o extremo. E o Evangelho de Lucas nos mostra Jesus, como sempre, praticando o amor em ação, quebrando as barreiras da hipocrisia e da tal moralidade por meio de um ato de misericórdia. No início do capítulo 9, irmãos, da carta de Romanos, somos impactados pela declaração mais comovente de São Paulo. Ele expressa uma imensa tristeza e uma dor contínua no coração pela recusa do seu próprio povo, o povo de Israel, em reconhecer Jesus como Messias. Paulo não se limita apenas a lamentar, ele faz uma declaração de amor radical. Desejaria ser eu mesmo amaldiçoado, separado de Cristo, pelo bem de meus irmãos, os de minha raça. A disposição de se sacrificar teologicamente, irmãos, é a kenosis, ou seja, um esvaziamento de si mesmo pela salvação do outro, pelo bem do irmão. Paulo, que experimentou a graça de Cristo, entende que, assim como o nosso Senhor mesmo afirma no Evangelho de João, dar a vida pelo outro é a maior prova de amor que podemos dar por esse outro. Cristo mesmo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Pois está escrito, irmãos, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Irmãos, Paulo, com tristeza, ele vai listar todos os dons inestimáveis que o povo de Israel recebeu. Eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas. E também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Essa dor de Paulo hoje nos questiona, irmãos. Qual a nossa tristeza pelos que ainda não se encontram em Cristo, pelos que se afastaram ou pelos que sofrem? Nós também recebemos a Eucaristia, nós recebemos o corpo e o sangue do nosso Senhor. O nosso amor é tão profundo a ponto de nos doarmos, como Jesus fez, de intercedermos com dor no coração e de nos oferecer a própria vida, nosso tempo, nosso conforto, pela salvação do outro que está muitas vezes perdido. O Evangelho hoje nos transporta para a casa de um fariseu, em pleno sábado, onde Jesus é observado. Ali ele encontra um homem hidrópico, ou seja, uma pessoa que sofre de inchaço, talvez oprimida pela doença e pela própria lei que a marginalizava no dia de descanso. Jesus confronta a mentalidade legalista dos mestres da lei e fariseus com uma pergunta bem feita, vamos dizer assim. É permitido curar em dia de sábado ou não? Eles ficam em silêncio. A lei de Deus, dada para a vida e o amor, havia sido transformada em uma rede de proibições que paralisavam a misericórdia. A atitude de Deus é clara, irmãos. A misericórdia precede a lei. A vida de um homem, a sua dignidade, o seu sofrimento são mais importantes do que a interpretação fria de um preceito. A cura do hidrópico é um ato de serviço e de restabelecimento da dignidade humana, um trabalho literalmente de amor. Jesus usa a lógica do amor familiar e do bom senso. Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Naquela época, irmãos, o amor por um filho ou o interesse por um animal que se perde era motivo suficiente para quebrar a tal lei do sábado, mas não era suficiente para curar alguém.
E infelizmente hoje nós vemos isso em nossa sociedade. A lei do sábado ficou para trás, porém, o amor de Jesus também tem ficado para trás. Quantos de nós temos dado uma vida cheia de regalias a um animal de estimação, mas não temos a coragem de ajudar um irmão na rua, de perguntar o nome, de resgatar a sua dignidade, sem nos acharmos superiores a eles? Quantos de nós mimamos os nossos filhos com coisas supérfluas, materiais, que só vão os afastar da presença de Deus, e sequer os instruímos nos caminhos do Senhor? A liturgia de hoje converge para a virtude que torna o amor profundo e a ação misericordiosa: a humildade, irmãos. No capítulo 2 do livro 1 da Imitação de Cristo, o autor, Thomas Kempis, ele vai dizer que o humilde camponês que serve a Deus está sem dúvidas acima do filósofo soberbo, que, descuidando a sua alma, observa o curso dos astros. Quem se conhece bem despreza-se a si mesmo e não se compraz nos louvores dos homens. O fariseu do Evangelho, irmãos, é um exemplo do filósofo soberbo. Conhece a lei, mas se descuida da alma, pois prefere a observação dos outros e não a misericórdia. Nós, muitas vezes, cuidamos mais daquilo que não importa e deixamos de cuidar do que é mais importante para nós. A nossa ciência, a posição, muitas vezes nos impedem de ver o sofrimento do outro. Mas quando somos humildes, nós somos obrigados a reconhecer que o que nos move é o amor de Cristo. A imitação de Cristo vai nos lembrar de que vale a ciência sem o temor de Deus. O que vale o conhecimento de toda a Escritura se não houver caridade? Sem humildade, a ciência, ou seja, a lei e a tradição, se torna orgulho e juízo. Com humildade, ela se torna serviço e misericórdia, como em Jesus. Hoje somos chamados a imitar o amor sacrificial de São Paulo e o serviço humilde de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter a dor de Paulo no coração, irmãos, e a disposição de nos esvaziar pelo próximo é a mais sublime das virtudes. Quebrar as leis, os costumes que nos impedem de servir e curar, como o nosso Senhor fez, é uma das mais sublimes das virtudes. A nossa vida não deve ser uma busca por honra, como o próprio fariseu, mas uma dedicação ao serviço, assim como Paulo e Cristo fizeram. A verdadeira glória, como nos diz a imitação de Cristo, não está em sermos reconhecidos como sábios ou observantes, mas em servir a Deus com um coração humilde e amar o próximo de forma concreta, resgatando de seus poços de sofrimento e principalmente marginalização. Que a Virgem Maria, a mais humilde das servas, nos ajude a ter o mesmo sentir de Cristo Jesus, um amor que se doa e uma humildade que liberta. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.